Marcos, boa noite. Boa noite. Então, doutor Marcos, enquanto o senhor vai arrumando aí, quero te agradecer a sua presença. Nós somos um grupo aqui de pediatras da rede pública aqui da Prefeitura de Valinhos, e o senhor vai estar falando com as pediatras, todo mundo com bastante experiência, que trabalham na rede pública aqui, e, claro, uma boa parte tem consultório privado, etc., mas o grupo é de educação continuada aqui do município de Valinhos, tá? É um grupo que existe já faz uns 7 anos, e a gente tem aula todo mês. Então, muito obrigada pela sua participação, a todos que estão aqui presentes, a colegas pediatras. Eu queria dizer que o doutor Marcos Tambassi, eu passei o currículo dele para vocês, que é incrível, né? Muito obrigada, a gente fica muito honrado com a sua presença. Obrigado. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito a aula. Podemos começar então, pessoal? Sim, por favor. Muito obrigado mais uma vez da sua presença, é uma honra para a gente. Não, é uma honra para mim também falar para vocês, é um grande prazer. O Gabriel me falou, contou a história, eu achei ótimo. É um negócio que eu gosto, então estamos sentindo em casa aqui com vocês. Graças a Deus, ótimo. Que bom. Eu estou falando sobre avaliação de baixa estatura. Sim. Isso é uma queixa extremamente comum para o pediatra, eu imagino. Que chega lá a família, a mãe, e fala: meu filho é o menor da classe, eu estou notando que ele não está crescendo direito, o primo dele é bem maior e é mais novo. Esse tipo de comparação que se faz. Então, é uma queixa muito comum, eu imagino, em pediatria. E quais são as causas de baixa estatura, né? Quando uma criança, primeiro tem que saber se ela tem baixa estatura, mas vamos dizer que tenha. Quais são as causas? Existe uma série de fatores importantes. Tem fatores familiares, tem família de gente pequena, tem doenças genéticas, doenças neuroendócrinas, doenças esqueléticas, doenças de nutrição, doenças sistêmicas, a carência psicossocial, e ainda um monte de causas que não são esclarecidas até o momento. E a gente sabe que existem vários hormônios, por isso que isso tem uma relação com endocrinopediatria e endocrinologia, porque tem vários hormônios que influenciam o crescimento. Além do hormônio de crescimento mesmo, o GH, hormônio tiroidiano, corticoide, hormônios sexuais, a insulina e o IGF-1, que são peptídeos, que na verdade é isso que nós vamos falar um pouquinho mais para vocês. O eixo hipotálamo hipofisário que controla a GH é muito complexo. Então, vocês podem perceber por aí que lá de cima do hipotálamo, na primeira... Não sei se vocês estão vendo a minha setinha. Sim. Tá. Então, aqui, lá no hipotálamo, você tem a produção do fator de liberação do GH, que estimula a hipófise a produzir o GH. Esse GH vai chegar... O GH não faz crescer, não é o GH que é o hormônio do crescimento, na verdade. O GH estimula que o fígado produza o IGF-1, que é o Insulin Growth Factor, tipo 1. Esse IGF-1 é o mediador do crescimento. E ele se liga a uma série de proteínas, que são as binding proteins, né? Tem o IGF binding protein 3, que é mais comum, 2, 4, 5, são várias proteínas que transportam o IGF. E essa proteína leva o IGF até a célula-alvo, onde ele é liberado e vai se ligar no receptor de IGF, que vai estimular o crescimento. Além disso, tem um outro eixo, que é o eixo da grelina. A grelina, na verdade, é o fator de liberação do GH, mas ela foi traduzida para o português como grelina sem o H. Então, a gente perde um pouquinho a ideia de que grelina tem alguma coisa a ver com crescimento. Mas a grelina é um hormônio produzido pelo intestino, né, quer dizer, tudo trato intestinal, mas principalmente pelo estômago, que acaba estimulando, inclusive, a fome e aumenta a hipófise por GH. Então, você vê que é um mecanismo bastante complexo de liberação. Bem, o hormônio do crescimento, ele é uma proteína com peso... uma proteína... Desculpa. É uma proteína com peso molecular de 22 kDa, tem 191 aminoácidos, e essa é a molécula que vocês estão vendo aí do hormônio do crescimento. Mas o hormônio do crescimento, na verdade, ele vai induzir a síntese da IGF-1, que é esse peptídeo de 7 kDa, e tem muito parecido com a proinsulina. Esse daí é o mediador do crescimento. E esse IGF-1 se liga no receptor de IGF-1, que aqui está uma representação gráfica do que é a complexidade desse receptor. Então, o GH é produzido pela hipófise, estimula a produção do IGF-1 no fígado, o IGF-1 circula ligado ao binding
proteínas transportadoras que vão se ligar no receptor de GF1. Essa aqui é a principal das proteínas transportadoras, ela tem um peso molecular de 29 kilodaltons, e tem vários fatores que regulam a IGF-BP3. Você tem coPTH, ácido retinóico, citocinas, corticóide, prostaglandina, estradiol, tudo isso influencia. Então, você imagina como é complexo esse mecanismo de indução de crescimento. Quando é que a gente desconfia que uma criança realmente está abaixo da altura, né, quando a queixa da família é essa, que ele é o menorzinho da classe? Obviamente que a medida da estatura da criança, até 4 anos deitado e depois de 4 anos em pé, e se usa tabelas que vocês conhecem muito bem, não vou entrar nesse detalhe, a gente vai acompanhando, medindo a criança e vendo se ela está mantendo que percentil de crescimento. O interessante quando você faz o acompanhamento dessas crianças no consultório, nós temos aqui, nesse gráfico, você vê que essa linha, que é o atraso constitucional, a criança está abaixo da média, essa linha escura aqui, ele está abaixo da média, mas chega uma hora que começa a crescer e atinge a média, que é o chamado maturador lento, ou o atraso constitucional. Mas, por outro lado, a gente tem a baixa estatura familiar, que você vê que ele continua abaixo, ele vai continuar sempre abaixo, né? Isso porque a herança da família dele é de baixa estatura. Obviamente que isso existe uma flutuação, numa curva de Gauss, né? Tem uma média mais ou menos 2 desvio padrão, que é o que a gente vê para ter uma ideia de se a criança está realmente com baixa estatura. Nós sabemos que o hormônio do crescimento ele circula em impulsos episódicos durante o dia. Se a gente for ver, dividir o dia entre dia e noite, a gente vê que a integral de concentração de secreção de GH à noite é maior, mas ele obedece esses picos, esses pulsos de secreção de GH. E tem, inclusive, trabalhos que tentam mostrar a abolição desses pulsos como um dos fatores que levam à diminuição do crescimento. Mas é muito complicado você internar uma criança para ficar colhendo sangue de 15 minutos, ou de 20 minutos, durante 24 horas, para fazer essa dosagem. Isso só apenas existe atualmente em projetos de pesquisa, mas, do ponto de vista clínico, a gente não vê sentido de ficar fazendo isso. Mas tem uma ideia que o GH ele é secretado episodicamente durante o dia todo. A própria Secretaria de Saúde, ela determina como que você deve investigar uma criança com baixa estatura e quais são as diretrizes, qual que é esse protocolo clínico que eu vou resumir aqui para vocês. Primeiro, baixa estatura grave, por definição, é quando a estatura, no caso, o comprimento ou altura é inferior a 3 desvio padrão a menos daquela tabela da Organização Mundial de Saúde. Isso que é reconhecido aqui pelo Ministério da Saúde. A baixa estatura também pode ser definida como ele está entre 2 e 3 desvio padrão, né, da altura prevista, mas com uma velocidade de crescimento muito baixa, menor do que 25% da curva de crescimento. Ou quando ele está com 2 desvio padrão abaixo da média dele por idade de sexo, associado com uma baixa velocidade de crescimento nos últimos 12 meses. Ou quando ele tem alguma condição predisponente, por exemplo, você conhece a história que a criança teve uma lesão intracraniana, ou teve um tumor, ou fez irradiação do sistema nervoso central. Isso tudo são indicações para você investigar se a criança tem falta de GH. Quando você já sabe que a criança tem deficiência de outros hormônios hipofisários. Ou quando você tem sintomas, né, de falta, né, do neonatal, como hipoglicemia, como icterícia prolongada, né, são fatores que a gente acaba muitas vezes estimulando, avaliando essas crianças. A dosagem de IGF-1 é bastante importante, porque o valor de IGF-1, que é insulina growth factor 1, então, acima da média para a idade e sexo, são forte evidência contra o diagnóstico de déficit de GH. Quer dizer, então, como um screening, uma criança com baixa estatura, se pedir um IGF-1 ele vê acima da média, para a idade e sexo, a gente praticamente descarta que ele tem falta de hormônio de crescimento. Agora, nós vamos ver daqui a pouquinho que existe uma superposição muito grande entre valores baixos e o valor normal. Por isso que a gente, quando está frente a uma criança com suspeita de déficit de crescimento, deve ser avaliado com testes provocativos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Esses testes provocativos, tem vários que a gente pode fazer. Mas, atualmente, o que é mais utilizado é o teste de administração de insulina, então, fazer uma hipoglicemia por insulina, ou o teste da clonidina. O levodopa, o glucagon também pode ser utilizado, mas eu vou explicar qual é a grande dificuldade disso. O ITT, quer dizer, o teste de tolerância à insulina, que você injeta insulina para induzir uma hipoglicemia, não deve ser feito em criança com menos de 20 quilos.
ou com história de convulsão ou cardiopatia. Por quê? Porque muitas vezes você acaba perdendo a veia, uma criança fazendo hipoglicemia grave, vai convulsionar, é muito complicado. A dose que você tem que utilizar de insulina é pequena, não tem como medir isso, então a gente normalmente começa a investigação com crianças com mais de 20 quilos. Quando você suspeita de uma deficiência isolada de GH, são necessários pelo menos 2 testes provocativos. É o que a Secretaria da Saúde recomenda para quando você vai entrar com um protocolo de medicação de alto custo, eles querem 2 testes, que seria, provavelmente, a clorandina e a hipoglicemia por insulina, que são os mais comuns. Agora, se o indivíduo tiver, a criança tiver lesão anatômica, defeito da região hipotálamo provisória, história de tratamento com radioterapia, ou deficiência associada com outro hormônio hipofisário, apenas um teste é necessário. Então, se você tem evidência que essa criança já tem uma doença hipofisária, que fez radioterapia do sistema nervoso central, não precisa fazer 2 testes, um deles é suficiente. Por outro lado, a gente também tem que olhar que em pacientes com deficiência de outros hormônios hipofisários, vamos imaginar que você tem uma criança que tem um hipotireoidismo, tá? Ou um hipotireoidismo de causa central, ou mesmo de causa tireoidiana. Você deve só fazer o teste de avaliação de GH quando a criança tiver com a reposição, né, equilibrada dos outros hormônios que estavam faltando, tá? Bom, o que se recomenda, então, né, no início de uma avaliação, medida do GH, muitas vezes você acaba fazendo um cariótipo, principalmente quando é menina, para você afastar que tem um Turner, como o caso de baixa estatura, e a medida da IGF-1 e da IGF-BP3, que é a proteína transportadora do IGF. Essa aqui é o que se recomenda como investigação numa revisão recente, publicada no Medscape. Por outro lado, talvez você precise fazer testes provocativos. Quais são esses testes provocativos? Nós temos, talvez o mais importante é a hipoglicemia induzida pela insulina. Contudo, isso é também, todos os testes para avaliação de GH, é aquele que pode mais dar problema, que é por causa da indução de uma hipoglicemia, e você tem que corrigir isso, por isso que esse teste tem que ser feito no laboratório, acompanhado por um médico, que vai identificar se a criança está tendo uma hipoglicemia e corrigir isso com glicose. Você pode utilizar também outros testes, outros secretagogos de GH, que pode ser arginina, levodopa, propranolol, um glucagon, um exercício, ou a clonidina. A clonidina talvez seja mais utilizada. Pode ter epinefrina. O pico de GH, né, muitas vezes ele é um pouco maior se a criança foi exposta a esteroides sexuais. Por exemplo, você começou a ter aquele estronzinho da puberdade, o pico de GH é maior. Então, existe uma controvérsia na endocrinologia pediátrica se você deve fazer um prime, andar um pouquinho de teste para o menino, ou um pouquinho de estradiol para a menina, para potencializar isso. Mas isso não é um consenso e a maioria, na verdade, prefere não fazer isso. Aqui, só para a gente ver como que é o valor normal, esses aqui são os métodos dos ajustes lá no francês. Você tem, então, o hormônio de crescimento, o método utilizado é por quimiluminescência, o valor normal vai até 3 nanograma por ml, o GFU também por quimiluminescência, mas eu vou mostrar a tabela da variação que tem de normalidade, assim como da IGF-BP3. Se você for ver os níveis de IGF-1, tanto para meninos como para meninas, você separando por faixa etária, você vê que não tem uma grande variabilidade. Então, à medida que a criança vai ficando mais velha, vai aumentando a média do IGF-1, tanto em menina quanto em menino, né? Vocês percebem por aqui. E se a gente for analisar o IGF-BP3, é a mesma coisa. Também existe uma variabilidade grande. Então, a gente precisa, muitas vezes, acabar, o laboratório tem que, além de liberar o resultado, tem que pôr o gráfico aqui, da tabela da variação normal para aquela faixa etária. Quais são, isso aqui é uma revisão bastante interessante, publicada na revista de endocrinologia brasileira. Quais são os testes que podem ser mais utilizados hoje, né, na avaliação de crescimento? Os estímulos de GH, a arginina, a dopa, com ensaios monoclonais ou policlonais. Professora Roseli, eu acho que seu microfone está aberto. Quando o nível de GH passa de 5 microgramas por litro. A concentração integrada de GH em 24 horas, aquilo que eu falei que é um método que pode ser feito, mas é muito complicado, tem que manter uma criança internada, com sangue de 15 minutos, cada 15 minutos, então isso aqui fica só útil em pesquisa. E, obviamente, você vai fazer uma imagem da região, com uma ressonância ou uma tomografia,
mas o ideal é uma ressonância com imagem em T1 e T2 para você ver se existe uma diminuição do tamanho hipofisário quando você está pensando em déficit de GH. Aqui está mais ou menos quais são o teste de indução de insulina. A criança pega uma veia boa, né, que vai ter que ser mantida com um protejamento de um soro fisiológico, e você vai injetar 0,05 a 0,1 unidade por quilo de peso endovenoso. Por isso que é complicado você fazer com uma criança de menos do que 20 quilos, que eu ficaria receoso de dar 0,1, daria 0,05 por quilo, mas você imagina que ela vai tomar uma dose muito baixa de insulina com um risco grande de hipoglicemia. O pico de liberação de GH pela hipoglicemia varia um pouco, mas é entre 15 e 45 minutos. E o efeito colateral, obviamente, é a hipoglicemia. O glucagon, o padronizado, você usa 0,03 mg por quilo, subcutâneo intramuscular. O pico é um pouquinho mais tarde, com 30 minutos até 65, ou seja, essa criança tem que ficar mais tempo no laboratório, mas tem um efeito adverso que é enjoo e vômito, que acaba complicando a realização desse teste. Depois você tem o arginina lidopa, que hoje praticamente a gente não utiliza muito, tem alguns efeitos colaterais, como náusea também, pode dar até arritmia, e é um teste muito longo, você pode ter que ficar 2 ou 3 horas a criança lá sendo acompanhada. Imagina manter uma criança pequena, de 7, 8 anos de idade, por 3 horas para fazer um teste. O propanolol também pode potencializar outro teste, mas tem o inconveniente de pode induzir um broncoespasmo. Mas o mais comum é a insulina que está lá em cima ou a clonidina. A clonidina a gente usa 0,15 mg por metro quadrado de superfície corporal, ele vai ter um pico de liberação de GH entre 60 e 90 minutos. O efeito adverso do teste da clonidina é sono, hipotensão, né? Porque, obviamente, a clonidina é um antihipertensivo, ela pode induzir uma hipotensão, mas o que mais incomoda um pouco é a sonolência. A criança não só dorme durante o teste, como dorme o resto do dia. A mãe conta depois que a criança passou o dia dormindo. Só para a gente ter uma ideia, aqui só para mostrar para vocês, a IGF-1, ou que antigamente era conhecido com o nome de sumantomerina C, como ela, aqui separado por faixa etária, só para mostrar aquilo que eu falei com avaliação normal, como ela vai aumentando à medida que a criança vai ficando mais velha. E aqui, na esquerda, vocês estão vendo a dosagem de IGF-1 em situações clínicas muito interessantes. A acromegalia, que você tem um tumor por tubo de GH, o IGF-1 fica bastante elevado, vocês podem perceber nessa parte do gráfico. A criança normal, o adulto normal está aqui e crianças com baixa estatura, o IGF-1 está lá embaixo. Então, isso aqui já mostra muito bem que o IGF é um marcador do nível de GH. Então, acromegalia, GH elevado, IGF-1 elevado. Criança normal, GH normal, IGF-1 normal. E baixa estatura, por falta de GH, IGF-1 lá embaixo. Quando você pega uma criança com déficit de GH, com um IGF-1 baixo, e você trata ela com GH, como aumenta, vocês percebem por aqui, cada linha dessa é uma criança, como aumentou o IGF-1 com o estímulo com GH. Então, o IGF-1 depende do GH. Aqui uma relação que nós estamos vendo entre GH e IGF-1. Existe consegue imaginar que existe uma certa relação. Quando você aumenta a resposta do GH no ITT, você aumenta também a concentração de IGF-1. Mas tem uma grande superposição. Tem crianças que responderam muito bem no ITT, mas a IGF-1 estava baixa. Tem outras crianças que a IGF-1 estava alta e tiveram uma resposta ruim. Então, por isso que a gente não pode utilizar apenas um teste, precisa fazer 2 testes para ter uma conclusão um pouquinho melhor. Esse teste era um pouco mais longo, esse é um trabalho interessante, que eles estão dizendo que se podia ser diminuído para 90 minutos, hoje a gente acha que 60 minutos é suficiente. A hora que você induz uma queda de glicose, aqui nós estamos percebendo, então, aqui em 2 grupos, né? Crianças com baixa estatura idiopática, ou seja, não tem falta de GH, e déficit de GH. Então, a hora que você injeta insulina, cai a glicemia deles, mas quem vai aumentar o GH? Só a criança com baixa estatura idiopática, aquele que tem déficit de GH, fica baixo. E a gente considera que o normal é passar de 5 nanograma por ml para considerar como normal. Então, você vê que uma criança de baixa estatura idiopática pode chegar ao GH 10, 12, 14, né? O GH aumenta bastante. Aqui um trabalho que tenta prever os testes provocativos. Olha que interessante, aqui é a dosagem de IGF-1 em crianças normais e crianças com déficit de GH. Então, se você olhar o gráfico, ver os pontinhos aqui, cada uma é uma criança, na média, as crianças com déficit de GH vão ter um IGF-1 mais baixo. Mas pode ter crianças que têm um IGF-1 baixo na criança normal também. Vocês estão percebendo que tem alguns IGF-1
diminuir. Então, a gente não pode se basear só no IGF-1. E aqui, de novo, o IGF-PP3 é exatamente a mesma coisa. Então, se você tiver um IGF-1 normal e um IGF-PP3 normal, quase que exclui déficit de GH. Mas o fato de ter um IGF-1 baixo não quer dizer que ele tem falta de GH, precisaria fazer um teste provocativo. Então, essa aqui é a conclusão desse trabalho, que você precisa usar tanto a dosagem IGF-1 como a IGF-BP3 para poder fazer um diagnóstico, mas o ideal, né, o altamente preditivo, é o teste de resposta a estímulos provocativos. Aqui nós estamos percebendo essas três tabelas, essas são crianças normais, baixa estatura idiopática e o G3 e déficit de GH. Se a gente olhar lá embaixo, aqui nós estamos percebendo que está tudo pareado por idade, por idade óssea e tal, mas vamos analisar o pico de GH, por exemplo, na tolerância à insulina. Criança normal subiu para 8, criança com déficit de GH, baixa estatura idiopática para 9, e falta de GH, o pico de GH ficou lá embaixo, 1. A gente precisa subir a 5 para ser considerado normal. Então, 1, não tem. E se você fizer no ITT, mesma coisa, no ITT ele subiu para 12, para 11, e a déficit de GH ficou em 0,4. Então, é muito significativa a diferença entre uma criança com baixa estatura idiopática ou uma criança com déficit de GH. E aqui só para mostrar que acontece mais ou menos a mesma coisa que os outros testes, né, com L-Dopa, arginina, embora a gente não tenha utilizado muito isso ultimamente. Aqui um trabalho bastante interessante, fizeram uma análise estatística de uma quantidade grande de crianças que foram estimuladas, né, e com vários testes, com arginina, clonidina, insulina, e associação, L-Dopa, glucagon, e você percebe que existe quase sempre, a criança normal tem um aumento de GH que vai nesse nível aí, de 10, 12, alguns até aumentam um pouquinho mais quando você estimula, quando se põe propranolol, que o propranolol acaba potencializando, só que tem aquele efeito adverso de poder induzir broncoespasmo. Aqui só para a gente ver o glucagon também em criança normal, isso é interessante, o GH 3, 8, 12, 7, quer dizer, ele sobe muito tardiamente. Ele começa a subir com 90 minutos, 1h30, com 2 horas. Então, você tem que manter a criança com 2 horas deitada, com um remédio que dá enjoo, que vomita. Então, acho por isso que a gente considera que não é um teste muito adequado hoje para avaliação das coisas melhores, tá? Falar um pouquinho da experiência, como é que a gente faz esse teste lá no Francesc. As crianças, então, têm uma veia pega, é mantido com um soro, um scalp lá só para acesso, né, ficando colhendo sangue lá da borrachinha, acompanhado sempre por um familiar, a mãe geralmente que vai acompanhar. Após pesar a criança, para poder ter uma ideia da dose de insulina que a gente vai utilizar, essa criança é convidada a deitar nessa maca, pega-se a veia, né, colhe-se o basal, injeta a insulina calculada pelo peso da criança e colhe nos tempos 15, 30, 45, 60 minutos. Aqui nós estamos nossa experiência lá de 657 crianças, você vê que a faixa etária de investigação é entre 6, 7, 12, 13, né? Embora tenha alguns até um pouquinho mais velhos, né, que são avaliados, mas, obviamente, uma criança com 15 anos, com 14 anos, com idade óssea avançada, não vai se beneficiar muito com o tratamento com GH. Mas aqui nós estamos percebendo que a maior faixa etária, muito pequenininha, também não acaba não fazendo, porque pesa muito pouco, tem um risco grande de hipoglicemia, mas aqui nessa faixa etária, ao redor de 6 a 9 anos, são os mais frequentes. Aqui nós estamos analisando o teste, comparando, mostrando para vocês a nossa experiência do GH com clonidina. Aqui eu separei, nós pegamos nossas, são 558 testes, eu separei aqui 115 com déficit de GH e o restante com o normal. Olha como é a diferença. O GH sobe muito pouco, não passou de 5, por isso que tem um déficit de GH, e uma resposta em umas crianças normais que vai para 9, 10 em média. Isso na clonidina. Quando a gente analisa aqui com a insulina, né, o ITT, mesma coisa, que são 209 ITTs que fez o cálculo. O ITT com déficit GH, o GH não sobe, fica menor do que 2 sempre. E crianças normais, ele aumenta para 8, 9, isso aqui é a média, então chegamos que chega a 10, 12 de GH após a hipoglicemia. Crianças que tiveram não resposta na hipoglicemia por insulina, e foi feita a clonidina, você vê que o clonidina também não responde.
É isso que a Secretaria da Saúde espera. Você tenha 2 testes concordantes, um com GH que não respondeu, com hipoglicemia, e criança que não respondeu também com clonidina, para poder ser liberado pela farmácia de alto custo. O IGF-1 e IGF-BP3, aqui nós tivemos uma casuística lá no laboratório, IGF-1 e IGF-BP3 com falta de GH, você vê que o nível sozinho não é esclarecedor. Ele serve se você tiver um IGF-1 bem aumentado, talvez não pensar em déficit de GH, mas um IGF-1 normal ou um pouco diminuído, vai ter que fazer o teste de resposta. Conclusão dessa minha apresentação para vocês, espero daqui a pouco poder a gente debater o assunto, se for de interesse, mas a baixa estatura, então, é uma queixa muito frequente para o pediatra. Tem várias causas para a baixa estatura. A déficit de GH não é a causa mais frequente, mas, por outro lado, o tratamento é completamente diferente. Por isso que os fatores hormonais não são mais frequentes para a baixa estatura, mas você precisa excluir isso, porque o tratamento é completamente diferente das abordagens que o pediatra vai ter com as outras crianças com baixa estatura. Os níveis de IGF-1 e IGF-BP3 podem ser utilizados como screening para afastar déficit de GH, mas se evidências clínicas forem importantes, a gente sugere-se que indique-se, então, um teste de estímulo para a liberação de GH. E esses testes mais comuns atualmente é o teste com clonidina e a hipoglicemia induzida pela insulina. Os efeitos adversos, esses testes ocorrem mais frequentemente em crianças de muita baixa peso e idade muito pequena, tá certo? E investigar uma criança também muito pequenininha, que corre o risco de ter efeitos adversos do teste, talvez não vai adiantar muito, porque você não vai conseguir tratar uma criança tão pequena com GH. Então, a gente espera que passe dos 20 quilos para poder fazer os testes. Os níveis de GH, eles não atingindo o valor mínimo de 5 nanogramas por ml, são indicativos, então, de um déficit de GH. Então, você precisa ter 2 testes, um GH que não sobe, para você considerar teste de GH, para que a Secretaria da Saúde ponha a criança no programa de alto custo. Obviamente, se a família optar por tratar a criança, mesmo sem ter um déficit de GH, esse é outro problema, mas a Secretaria da Saúde recomenda que tenha, pelo menos, um tratamento de reposição quando você tem falta de GH dosado. Essa era a apresentação que eu tinha para falar aqui para vocês. E obrigado, então, e vamos esperar que, se alguém quiser discutir um pouquinho esse assunto, eu vou ter um prazer de discutir com vocês. E o Gabriel está aqui também para ajudar a condução dessa discussão, né, Gabriel? Então, Marcos, eu queria só pegar o gancho antes da gente abrir para perguntas, né? E aquele slide que você mostra, os 2 últimos slides que você coloca o número, né, de testes de insulina realizado frente ao teste de clonidina, é bastante categórico para mostrar a quantidade de crianças que são relativamente triadas, né, com um teste mais simples, que mais inócuo, né? A tensina ela vai ter menos efeitos colaterais do que a insulina, e realmente só vão para a insulina mesmo crianças que têm aí uma clínica bastante provável de baixa estatura por déficit de GH, né? Então, você vê um nível de 560 testes de clonidina, frente a mais ou menos aí 200 e pouco de GH, e a maioria, de insulina, e a maioria de insulina positivo, ao contrário do clonidina, que tem a grande esmagadora maioria negativo ali, que é aquela suspeita do meu filho menorzinho da sala, né? Então, só queria chamar a atenção, porque às vezes a gente acaba achando que o fato da insulina ter um estímulo melhor, ele é um teste mais preciso, isso não é verdade, né? Como você mesmo mostrou, a gente tem que pensar bastante aí nos efeitos colaterais antes de sair fazendo os testes, né? Mas... Desculpa, Gabriel, mas só para pegar o gancho também que você está falando, na minha opinião, deveria começar a investigação com teste menos agressivo, como clonidina, que o efeito adverso é esse sono, mas Exato. Não é um drama maior para a criança. E um clonidina normal, eu não pediria o teste com insulina, porque a Secretaria da Saúde não vai dar, mesmo que tiver um insulina alterado, mas se o clonidina for normal, não vai entrar na lista de beneficiário do programa. E como o clonidina dá menos efeito adverso, eu acho que você tem que começar com clonidina. Embora a gente tenha visto que muitos pediatras preferem já começar logo com insulina para poder ter uma segurança maior.
O teste com E às vezes clonidina, até em idades bastante precoces, né? Às vezes até em 3, 4 anos, que não é a idade que vai ser feito efetivamente o tratamento, né? exatamente. Então, eu acho que o ideal, no meu modo de ver, é acompanhar com GF1, GFBP3, a idade óssea, pontuar essas crianças na tabela de crescimento, ter muito clara a idade, a altura dos pais, né, para poder fazer qualquer tipo de previsão, e investigar quando você tem uma baixa estatura que não está acompanhando, né, e quando você começar com clonidina. Se a clonidina vier normal, não faria um teste com insulina. Queria passar a palavra agora para a professora Roseli e abrir para quem mais tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Eu achei brilhante, porque também tem o brilhantismo de a gente dar aulas, tem várias coisas envolvidas, o conhecimento, a questão de a gente ser sintético também ajuda. Hoje, lá na Unimed, engraçado, estávamos falando disso, que vai ter um programa interessante lá de aulas, que vão ser convidados cooperados para dar aula, sabe, um estímulo para uma educação continuada dentro da cooperativa. E por acaso foi hoje essa conversa, e aí a gente estava falando, o doutor Júlio, agora que é o coordenador do Conselho Técnico, que é o doutor Júlio, todo mundo conhece, mastologista, e ele, que é um professor, né, de longa data, também estava falando isso, que todos os trabalhos mostram que não adianta se querer passar de 40 minutos de jeito nenhum, porque perde totalmente o rendimento. Então, também parabenizo o doutor Marcos por isso, e que é bacana. Veja bem, eu sou pediatra. Eu ouvi um especialista em palestras, porque agora começou a aparecer muito especialista em palestra, né? É Diz que uma verdade. aula ela deve durar mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Se você tem meia hora para falar, tenta dar 2 horas e 15. Dá uma Boa. paradinha, porque é muito complicado o indivíduo ficar uma hora assistindo uma Ouvindo, palestra, né? né? É verdade. Ainda mais no computador, né? Presencial, às vezes, melhora um pouco, É, mas porque interage. essa pandemia que nos obrigou a começar a fazer esse tipo de evento, tudo online, você tem que realmente ser um pouco mais assim, abrangente e, ao mesmo tempo, Sim, limitar um pouco o tempo, porque para as pessoas não desistirem. é verdade. Então, eu vou só dar o pontapé inicial para todo mundo se manifestar, e aqui no grupo, doutor Marcos, a gente tem uma endócrino pediatra, Flávia, que está aqui assistindo a sua aula, excelente endócrino pediatra, a gente tem a honra de tê-la no nosso quadro, graças a Deus, na cidade, para o bem das crianças da rede pública de Valinhos, né? Que bom. E... bom, eu sou pediatra há muitos anos, né? 36 anos já de pediatria, tempo bom, né? Nossa Senhora. Então, a gente se depara mesmo com essa queixa bastante frequente no consultório, mas o senhor deve concordar comigo, e eu queria deixar isso bem enfatizado para essa galera toda mais jovem que a gente, doutor Marcos, que a baixa estatura verdadeira ele é um número bastante pequeno dentro da clínica geral pediátrica, né? Claro. Nós temos a criançada toda que é menor que a média, porque é uma característica familiar, e em níveis aceitáveis de percentis, e temos sim que lembrar isso, nossa, já foi tema de eu falar para muito aluno sobre isso. Nós temos que entender, o pediatra geral, ele tem que aprender a ter o olhar para o maturador lento, saber que esta entidade que chama o maturador lento, que é um jeito de falar mais antigo, né? Ele existe de verdade, ele existe. Então, a gente que acompanha famílias em pediatria geral, por muitos e muitos anos, é muito interessante como a gente consegue mostrar os gráficos das crianças e olhar lá para trás, sabe? Olhar para trás e falar assim, tá vendo como é que era isso aqui, como é que era a estatura, que eu falava, fica tranquilo, fica calmo, que tá tudo bem.
Então, é importante ter esse olhar, porque o número de crianças alteradas não é um número que é muito grande, vamos dizer assim, dentro do consultório de pediatria geral. E então, por isso que essas aulas são muito interessantes, que é para lembrar da normalidade, mas lembrar a todos nós que nós temos sempre, sim, que estar antenados para as anomalias. E que a gente tem coisa para fazer, que bom, né? Que nós podemos ajudar essas crianças com baixa estatura. Roseli, mostrar que a criança é normal. Isso. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu recebi uma criança no consultório, criança não, era um adolescente, tinha 15 anos, em que ele entrou no consultório falando assim, doutor, eu preciso crescer. Isso. Bom, daí eu pedi uma idade óssea, estava com a idade óssea totalmente fechada, pública, né? Eu falei, olha, meu filho, não vai dar. O senhor não pode fazer isso comigo. Eu falei, eu? Né? Como eu? Eu expliquei que não vai dar para fazer. Mas ele estava com 1,78 m. Nossa! Qual a altura do seu pai? Meu pai tem 1,72 m. E a sua mãe? 1,60 m e pouco. Olha, você passou a altura do teu pai, você está com 1,78 m. Por que você precisa crescer? Doutor, é o seguinte, eu sou o goleiro do juvenil do Guarani, e o senhor precisa me ver jogar, eu jogo muito bem, eu sou goleiro, e eu tiro do bolso um papelzinho, que é uma cartinha para o técnico, falando que se ele atingisse no mínimo 1,95 m, ele seria contratado como goleiro profissional. Ai, sacanagem, coitado. Coitado, né? Então, você, porque a trave tem 2,10 m, porque não sei o quê, porque o goleiro tem que ter... Eu falei, olha, meu filho, tem duas possibilidades. O Guarani vai ter um goleiro com 1,78 m. Ele falou, impossível. Então, você não vai ser goleiro. Sim. Quer dizer, eu acho que a gente tem também, não só tratar crianças, mas mostrar a realidade. Né? Sim, sim. Hoje ter uma mania, uma pressão que o médico vai resolver tudo. Né? Então, existe uma pressão da mãe, do pai, da família, tentar resolver todos os problemas, inclusive a estatura. Uma estatura não quer dizer que é uma doença. Né? Sim, então, é isso que a gente tem que mostrar. Tem uma variabilidade muito grande na média, na população. Tem gente que tem 1,90 m, tem gente que tem 1,70 m, tem gente que tem 1,60 m. Exatamente. Né? E é duro explicar a palavra genética, né? É difícil explicar assim. Herança, né? Eu queria pegar o gancho, assim, só para falar, né, que da experiência de quem tem 1,95 m, eu não sei do que esse povo quer ficar grande, não, porque o mundo não é feito para quem é grande. Você não cabe em lugar nenhum, não tem roupa para o seu tamanho, então, eu sei lá. Mas queria abrir para econômica não cabe, né? Exato. Mas também acho importante isso falar, porque eu sou de uma geração que todo mundo tinha uma perspectiva de ficar muito maior que os pais, né? Sempre eles faziam essa relação. E o pouco tempo que eu fiquei no consultório, quando você tem aí uma criança que foge um pouco do canal, realmente causa um estigma bastante grande, né? Não, sim. E não é fácil não lidar com isso, porque por mais que a gente, assim, o Gabriel sabe bem disso, eu falo linguajar de quem estiver comigo. Eu falo linguajar nordestês, qualquer um que seja, eu quero que me entendam. Então, eu tento ser muito clara, mas às vezes é muito complicado. E é muito legal o negócio da avaliação da baixa estatura, ou da criança, da família que acha que a criança é baixa estatura, porque eu falo assim, como é que a família é? Contem para mim, como é que é? Eu começo para a mãe assim. Como que a sua mãe é? Então, seria a avó da criança. Ah, minha mãe é alta. Eu falo assim, então fique em pé, por gentileza, você. Falo para a mãe. Aí eu me coloco na frente da pessoa, né? E eu pergunto para ela, o que você acha que eu sou? Então, aí eu coloco bem assim mesmo, ela está de frente para mim, em pé. Eu falo, você acha que eu sou alta, que eu sou baixa? Você e eu somos da mesma estatura? O que você pensa sobre isso? O conceito de alto e baixo também é muito interessante. Então, às vezes, essa história de a gente se colocar em pé
ao lado do familiar, ele perde, ele entende que, na verdade, ele achava que a família era alta, mas a família é pequena. Então, às vezes as pessoas também não têm essa noção, né? Então, é um assunto que é bem interessante mesmo e, às vezes, difícil de convencimento. Mas deixa eu parar de falar. Meninas, vocês conseguem se pronunciar aí? Acho que conseguem, né? Abrindo o microfone. A Carla tá dizendo excelente aula, obrigado. Obrigado, Carla. Deixa eu perguntar aqui no grupo, Gabriel. Tá. Se todo mundo está conseguindo. Bom, se todo mundo consegue se manifestar aqui. A Flávia está mandando boa noite. Marcos, tem uma dúvida, ela deve estar escrevendo, e ela levantou a mão. Se você conseguir liberar o áudio da Flávia. Estão me escutando? Sim. Boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Quem fala aqui é Flávia, eu sou endocrinopediatra. Primeiro, eu queria agradecer a aula, muito boa a aula, viu? Gostei muito. E eu queria aproveitar a oportunidade de estar aí com você e com o Gabriel também, perguntar algumas coisas aí que eu tenho dúvida. Então, primeira coisa, doutor Marcos, que eu gostaria de saber é quando vocês têm um paciente com sinal de resistência insulínica ou com histórico aí de obesidade, enfim, vocês costumam fazer uma dose maior de insulina no ITT? Essa é a primeira dúvida. E a segunda coisa que eu gostaria de perguntar é sobre o teste de clonidina. Quanto tempo vocês pedem para suspender a Ritalina ou Venvance, caso o paciente esteja utilizando? Acho que são essas duas coisas que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saber de vocês, tá bom? Obrigada, viu? Flávia, eu não consegui entender o final da primeira pergunta. Você pode repetir, por favor? Primeira pergunta era sobre o teste de ITT, se vocês têm o hábito de fazer uma dose maior de insulina. Que é obesa, e que tem ou resistência insulínica, cantose, isso. Obviamente, nesses casos, o preconizado é você utilizar até 0,15 unidade por quilo de peso. Tá ótimo. Então, uma dose um pouquinho maior, porque com 0,1 só, provavelmente ele não vai fazer uma hipoglicemia, né? Se não fizer hipoglicemia, não consegue... Não, eu só vou aproveitar o gancho, Flávio, que durante muito tempo, a gente fazendo os testes lá, eu conversava com o Marcos e a gente recebia, às vezes, carta de endócrinos dizendo que a glicemia não chegou à metade da basal em alguns tempos, né? E aí, depois, o Marcos revendo o fluxo lá com essas doses, checando os destros durante o teste, às vezes faz o repique, né, doutor Marcos? Isso. Sim. A gente, embora a hipoglicemia seja o grande inconveniente do teste, se você não fizer uma hipoglicemia e não tiver uma resposta GH, você não vai saber se teve estímulo suficiente para isso. O que eu gosto que o teste faça, é isso que a gente procura acontecer, é cair pelo menos pela metade do valor da glicemia, ou a criança ter sintomas adrenérgicos. A criança fica pálida, né? Tem taquicardia, ou sudorese, alteração visual. Quando ela tem esses sintomas clínicos, eu já fico achando que o teste foi suficientemente, glicemia suficiente para poder liberar a GH, tá? E a gente acaba utilizando o tempo todo, tá medindo a glicemia com tiras reativas ali do lado do paciente por questão de segurança. Se percebe que a criança está com características de hipoglicemia importante, ou caiu a glicemia dele para menos de 40, a gente corrige isso com glicose endovenosa. Eu acho que isso não atrapalha o resultado, porque uma hora você, tendo feito glicose endovenosa, você vai corrigir, mas o estímulo para a liberação do GH ele já teve. Sim. Então, eu acho que o teste não fica invalidado pelo fato de ter que ter dado glicose. Mas a gente não utiliza, na maioria das vezes, ela faz a hipoglicemia, mas a gente não corrige com glicose em todos os casos, não. Apenas quando a criança está sintomática ou quando cai para menos de 40 miligramas por decilitro. Respondi? Certo. Nem todos os laboratórios, assim, os resultados de vocês, nunca tive nenhum caso que não estava em hipoglicemia, mas nem todos os laboratórios acontece isso. Várias vezes acontece, acho que
do médico ficar receoso, né, na aplicação da dose, principalmente quando tem que aplicar 0,15, 0,2, e às vezes não faz a hipoglicemia, a gente acaba tendo que pedir para repetir em outro laboratório, né? Então, acho que é isso, mas é bem isso mesmo que eu queria saber do senhor. Agora, por outro lado, Flávio, você pega uma criança muito magrinha, muito pequena, tá certo? Você percebe que ela tem uma grande sensibilidade à insulina, eu não uso 0,1, eu acabo tirando 0,05, porque eu sei que vai fazer uma hipoglicemia importante e eu não quero que ela faça tenha um efeito adverso grave ali na sala, tá? Felizmente, nós não tivemos, né, Gabriel, nos últimos anos, nenhum efeito colateral grave, mas a gente tem que ficar em cima, acompanhando todos os testes. Mas, o único que eu me lembro era de uma paciente adulta que estava fazendo porque tinha manipulado a hipófise cirurgicamente, e aí foi fazer um teste de insulina, e ela era epilética e acabou convulsionando. É verdade. Estou lembrado, sim. Foi um ITT feito com avaliação de resposta de GH pós-hipofisectomia, e a paciente era convulsiva e fez uma crise convulsiva na hora da hipoglicemia. Isso foi uma complicação lá. Mas ela evoluiu muito bem, graças a Deus. Mas com criança nunca tivemos. Não, nunca tivemos. E aí a segunda pergunta, doutor Marcos, a respeito da suspensão aí do metilfenidato antes do teste. A orientação nossa, a gente espera que o próprio endocrinologista, o pediatra que pediu, sugira a suspensão de alguma droga que ele está utilizando, né? A gente não tem muito contato com isso, porque a criança, a mãe liga, marca o exame e muitas vezes a criança chega lá, tá certo? De jejum, tá certo? Para fazer o teste, que é a orientação que foi dada para a realização do teste. Agora, muitas crianças já tomam medicação, né? E acabam não suspendendo nada, né? Eu acho que não atrapalha muito também não, se você tiver uma hipoglicemia importante. Aí, Flávio, eu vou aproveitar o gancho do Marcos, né? A gente tem uma situação bastante similar com outra solicitação que pode variar, por exemplo, a prolactina com repouso, né? A gente vê que alguns médicos pedem, outros não. Então, quando a gente padronizava o repouso para todos, a gente começou a ver que isso gerava bastante dissonância com o solicitante, né? Então, a gente tenta estabelecer um vínculo muito maior com a solicitação antes, deixar que o colega que está solicitando o teste faça as explicações, até mesmo para não ficar interferindo muito nessa relação, né? E a gente tem visto que a maioria das pessoas que chegam para fazer um teste desse vem muito orientado, né? Vem perguntando se tem médico do lado, que dose de insulina que vai fazer, se a veia fica pega para fazer glicose, porque são pacientes que já vêm muito bem instruídos, né? E vale a pena também lembrar, né, Gabriel, que antes de iniciar qualquer teste, a gente explica para o familiar que está acompanhando qual que é o objetivo, o que vai acontecer, quais são os efeitos adversos que a gente pode esperar, mas que vai ter um médico do lado, que eu vou estar lá acompanhando, que não vai acontecer nada, porque a gente vai tomar as medidas necessárias. E quase todos, né, ninguém desistiu de fazer o teste por causa disso, mas a gente também sempre explica dos efeitos adversos que podem acontecer, para ninguém ficar também surpreso, tá? de ter uma hipoglicemia grave. Mas, felizmente, ficando ali acompanhando a criança, a gente percebe que faz hipoglicemia, muitos ficam lá com alguns sintomas. Agora, o da clonidina dá um pouquinho de sono, né? A gente acaba, se você faz uma hipotensão, a gente levanta um pouquinho as pernas da criança, coloca um pouco mais de soro fisiológico, que resolve isso facilmente. E o sono, a gente já vê desde o começo que ele vai dar um pouquinho de sono mesmo, e dá, e que a criança, inclusive, vai dormir um pouquinho à tarde, né, também, além de fazer o teste. E vale a pena lembrar também, né, Gabriel, que a gente está fazendo uma média de 2 testes por semana. A gente não consegue fazer mais porque a gente tem outros testes a ser feitos, né? Tem teste de avaliação de puberdade precoce, teste de avaliação de resposta de adrenal frente ao CTH, tem teste de reserva hipofisária, tem teste de liberação para o diabetes insípido. Então, quer dizer, tem solicitação de vários testes dinâmicos, isso ocupa uma sala, ocupa um médico, ocupa uma enfermeira, então a gente acaba limitando os ITTs a 2 por semana, e os clonidina faz mais do que isso, tá? Então, aí, aproveitando o gancho do Dr. Marcos, Flávia, caso você precise de testes aí com medicações que agora são off-label, né, que a gente tem aí o problema da Anvisa não está liberando a venda com registro, mas o paciente final pode comprar.
caso você precise de algum outro estímulo aí, com o análogo de NRH e por aí afora, as telefonistas estão orientadas a informar onde se compra a medicação, e aí o Dr. Marcos aplica o teste conforme a agenda, se caso você precise, aproveitando o gancho. Legal. Eu tenho orientado a comprar na Trade Pharma em geral, né? Geralmente... Mas é lá mesmo também que vocês orientam? É uma das poucas que eles estão conseguindo comprar em quantidade sem ser caixa, né? Tem um que chama VIPMedic também, mas eu acho que esse Trade Pharma é o que acaba comprando mais mesmo. Você compra pela internet, passa a receita por Xerox e paga e recebe em casa pelo correio. É muito prático. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutor Marcos? É isso, Flávio. Foi um prazer. Obrigada, Gabriel, também. Obrigado, Flávia. A Carla pediu aqui, Marcos, para a gente rever o cálculo do canal do crescimento, né? Eu não sei se ela estava se referindo simplesmente à conta, né, da altura da mãe mais a altura do pai, mais ou menos 13, dependendo se é menino ou menino, né, e dividido por 2. E assim... Eu utilizo assim, é a mesma coisa, mas eu falo de outro jeito. Para menino, a altura da mãe mais 13, faz a média com a altura do pai, né? Mais ou menos, altura para menino. 13 mais a altura da mãe, faz a média com a altura do pai, mais ou menos 4. Essa é a altura prevista. Para menina, a altura do pai menos 13, faz a média com a altura da mãe, mais ou menos 4. Que dá mais ou menos isso que você falou, visto de outro jeito. Mas esse é o cálculo do canal do crescimento que a gente tem utilizado. Acho que foi a Carla que perguntou, né? Foi. Eu acho que ninguém está mandando mais mensagem aqui. Se a doutora Roseli permitir, eu vou colocar aqui o e-mail do Dr. Marcos e o meu no chat, e aí você pode replicar para o grupo, caso tenha alguma outra dúvida, né? A gente está à disposição lá na assessoria médica para atender telefonema, discutir o caso tenha alguma dúvida aí, para outras patologias também, né? E ficamos à disposição aí para todo mundo que quiser mandar uma pergunta mais em off, não queira falar aqui, para a gente discutir, né? Esse papel, a gente tem tentado fazer aulas mensais ali para atender o máximo de temas para discutir com vocês, e a gente sabe que é isso que torna aí o serviço uma referência, como o Dr. Marcos à frente aí dos nossos testes de estímulo. Então, vou colocar aqui no chat, queria passar a palavra para a doutora Roseli e me coloco à disposição aí para outros assuntos. Pessoal, ninguém tem mais nenhuma pergunta mesmo? Porque como a gente hoje... Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui, Gabriel. Só eu vou tirar até a foto para não ter perigo de errar. Pessoal, então todo mundo assim está tão tranquilo, ninguém tem perguntas por hora? E a gente, Roseli, estamos lá, como o Gabriel já deixou claro, eu reforço, nós estamos à disposição lá na assessoria médica do laboratório para esclarecer qualquer dúvida antes que o exame seja solicitado, tá? Nós estamos lá para isso. Perfeito, então, eu agradeço demais, eu já acho que falei bastante e foi muito bom, muito esclarecedor. E quem sabe a gente convida vocês de novo para dar outras aulas. Você acha de puberdade precoce? Nossa, gente, esse é um tema sempre que a gente está precisando falar, né? Nossa Senhora! Eu posso ter a liberdade de combinar com o senhor? Pode, só a gente pode agendar depois de dia, né? Que dia que vai ser. Sim. Mas eu topo, sim. Que delícia. Então, a gente tem um esquema, doutor Marcos, que a gente faz uma aula por mês, né? E a gente tenta fazer na quarta, porque isso já está durando quase 7 anos, e ficou um dia que é exatamente o meio da semana, ninguém reclama de um jeito, nem reclama do outro. Então, eu acho ótimo, o pessoal sempre é muito disponível e curte muito, todas as meninas aí, e a gente acaba usando, às vezes, a plataforma do Google Meet, que todo mundo, acho que, não sei se hoje deu algum probleminha, interage mais, né? Não sei lá o que aconteceu. Mas eu vou elencar algumas coisas que vou conversar com o próprio grupo, coisas que eles gostariam de discutir
na questão endocrinológica, e são tantas coisas que a gente precisa sempre rever, por mais tempo que a gente tenha de formado ou menos, e eu vou entrar em contato com vocês, com certeza. Eu tenho facilidade de falar com o Gabriel, aliás, eu falo direto com ele, então eu vou combinando e a gente vai... puberdade precoce pode ser um dos temas. A próxima aula vai ser abril, e a gente tem alguns temas que a gente tem que colocar em pauta, mas até o fim do ano nós temos que ainda ter 7 aulas, então tem muito tempo para aulas. Ixi. Então, muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Eu agradeço demais, foi muito bom, Gabriel e doutor Marcos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcos.